Sejam muito bem-vindos ao canal e agora vamos na nossa aula 87, números complexos. Assunto fascinante que revisa muitas outras aulas da matemática. Bob, balança o rabinho que vamos começar a nossa aula. Para que possamos introduzir o estudo dos números complexos, vamos imaginar o seguinte questionamento. Divida o número 16 em duas partes, de modo que o produto seja 65. Então vamos chamar a primeira parte de x e a outra parte de y. Pelo enunciado, x mais y tem que dar 16, que eu tenho que pegar o número 16 e dividir em duas partes. A soma dessas partes dá 16. Isolando o y, eu vou dizer então que o y, vou passar o x para o outro lado, 16 menos x. O enunciado quer que o produto deles, a multiplicação deles dê 65. Então, se a parte 1 é x e a outra é 16 menos x, que é o y, então eu vou dizer que x, que multiplica 16 menos x, dará 65. Jogando o distributivo aqui, 16 vezes x menos x vezes x ao quadrado igual a 65. Vou só organizar aqui, passar o 65 para o primeiro membro, menos x ao quadrado mais 16x menos 65 igual a zero. Multiplicando por menos 1, x ao quadrado menos 16x mais 65 igual a zero. Chegamos à equação de segundo grau, onde temos o coeficiente de x ao quadrado é o a, vale 1, o coeficiente de x vale menos 16 é o b, e o termo independente é o c, que é 65. Você ainda lembra como é que a gente resolve isso aí? Primeiramente, vamos achar o delta, b ao quadrado menos 4ac. b é menos 16 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 65. Isso aqui dá 260, minha gente. E menos 16 ao quadrado, 256. O nosso delta, 256 menos 260, deu negativo. Neste momento, a gente pararia e dizia, não existe solução real. Só que agora a gente está entrando no metaverso. Você vai ver que agora vai existir raiz quadrada de números negativos. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, os números complexos. Vamos continuar. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. b é menos 16, menos 16, mais ou menos, raiz do delta, que é menos 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aqui em cima vai ficar menos com menos, dá mais, 16, mais ou menos, raiz de menos 4 eu vou escrever como 4 que multiplica menos 1. Posso fazer isso, né? Porque menos 4 é 4 vezes menos 1. Dando sequência, ficaremos com 16 mais ou menos. Propriedade da radiciação. Produto de dois números dentro de uma raiz é a raiz de cada um dos números. Então, vai ficar a raiz de 4 que multiplica a raiz de menos 1. Então, continuando, 16 mais ou menos. Raiz de 4 é 2. Raiz de menos 1, o que danado é isso, Carlos? A partir de agora, nós vamos chamar isso da letrinha I, a chamada unidade imaginária, justificando a existência de números negativos. Então, se eu chamar raiz de menos 1 de I, terei 16 mais ou menos 2i dividido por 2. Colocando 2 em evidência aqui em cima, 16 por 2 é 8, 2 por 2 dá 1. Então, vai ficar 2, que multiplica, abre parênteses, 8, mais ou menos i, fecha parênteses, dividido por 2. Cancelando 2 com 2, há duas possibilidades de resposta para a minha equação de segundo grau. Resposta essas que não são no mundo dos reais, são nos mundos dos números complexos imaginários. Uma delas é 8 mais i e a outra é 8 menos i. Vamos, então, aprofundar o que eu estou falando sobre os números complexos. Ao encontrar a raiz de menos 4 na expressão que a gente viu da equação de segundo grau, a gente conclui que não existe solução no conjunto dos números reais, tornando-se necessário criar um novo conjunto que vai admitir, além dos números reais, raiz quadrada de números negativos. Esse conjunto será chamado de números complexos, onde a raiz de menos 1 é chamada de unidade imaginária. Galera, preste atenção, os números complexos são os números reais mais os números que têm raízes quadradas ou cúbicas ou quintas negativas. Então, o conjunto dos números complexos, ele é maior que o conjunto dos números reais. O conjunto dos números complexos é tudo o que existe e o que não existe nessa vida. Eu brinco e digo que é tudo que é material e o espiritual. É o conjunto gigante, universo e metaverso. Baseado nisso, como já vimos que I é raiz de menos 1, se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu chego a um resultado interessante.
Todas as vezes que aparecer i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1. Já vou adiantar, você nunca vai substituir o i por raiz de menos 1, mas sempre vai substituir o i ao quadrado por menos 1. Gostei, Carlos. Essa mesma questão a gente poderia resolver completando quadrados. Talvez fosse até mais simples a solução. E a gente aproveita e revisa fatoração, produtos notáveis e as cônicas. Lembra que a gente completou quadrado lá em elipse, hipérbole e parábola? Então vamos comigo. Lá da questão inicial eu tinha que x que multiplica 16 menos x é 65. Desenvolvendo, x vezes 16 é 16x. X vezes menos x é menos x ao quadrado igual a 65. Se eu multiplicar por menos 1, ficaria x ao quadrado menos 16x igual a menos 65. Lembre que na técnica de completar quadrados, a gente deixa o termo independente do lado direito. E você ainda lembra como é a técnica? Trinômio quadrado perfeito. X menos a ao quadrado é quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Observe, gente, que x ao quadrado menos 16x está faltando o termo a ao quadrado. Mas eu posso tirar o valor de a vendo que menos 2a é menos 16. Então, multiplicando por menos 1 e dividindo, a é 8. Então, em outras palavras, se eu somasse a isso aqui 8 ao quadrado, eu teria o trinômio quadrado perfeito. Então, vamos somar aos dois lados 8 ao quadrado, ou seja, 64. Lembre que essa é a estratégia para resolver equações do segundo grau completando o quadrado. Então, somando aos dois lados a ao quadrado, 64, terei do lado esquerdo x ao quadrado menos 16x mais 64, que é a mesma coisa de x menos 8 ao quadrado, o trinômio quadrado perfeito. E do lado direito, menos 1, né? E aí, galera, o que é que a gente faz agora? Passa esse quadrado como raiz para o outro lado. Lembre que o quadrado passa mais ou menos. Então, x menos 8 é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Mas espera aí, raiz de menos 1 é i. Então x menos 8 é igual a mais ou menos i. Então, daqui eu tiro, primeira possibilidade de resposta, x menos 8 é i, o que me dá x igual a 8 mais i, ou x menos 8 igual a menos i. Passo o menos 8 para o outro lado. Está aí as mesmas respostas que eu achei usando Bhaskara. Carro, então quer dizer que 8 mais i e 8 menos i resolve a questão que o produto de dois números dá 65? Sim. Vamos tirar a prova? Vamos substituir 8 mais i aqui nessa equação, ver se dá certo. Vamos substituir x por 8 mais i. No lugar de x aqui dentro do parênteses, eu vou botar 8 mais i dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar 8 mais i, que multiplica. Aqui dentro fica como, gente? 16 menos 8 é 8, menos i. Então, isso aqui, gente, é o quadrado da soma, é o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, 8 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é i. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, 64, que é 8 ao quadrado, menos 1 dá 65. Do mesmo modo, se eu substituir o x agora por 8 menos i, como é que vai ficar? 8 menos i, que multiplica 16 menos, olha o parênteses, 8 menos i. Desenvolvendo aqui dentro, vai dar 8 menos com menos mais i. Então, soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E ao quadrado é menos 1, deu a mesma coisa. E aí, dá um sorriso, deu certo. 8 mais i e 8 menos i é as soluções da equação do segundo grau, que são soluções no mundo imaginário. Então, já que você está vendo que existe um novo conjunto em que admite raízes negativas, vamos à formalização desse conjunto. O número complexo, representado agora pela letra Z, tem a forma A mais BI. Esse A é a parte real e B é a parte imaginária. Alguns exemplos de números complexos. Z igual a 6. Observe, 6 é um número real. Ele é um número complexo? Sim, onde a parte imaginária é 0. Então, 6 é um número real e é um número complexo. Todo número real é um número complexo. O conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Outro exemplo, z igual a 3i. Não tem parte real, é um número imaginário puro, porque o a é 0, só tem a parte imaginária. E a formalização 8 mais i, eu teria a igual a 8 e b igual a 1. Entendi, Carlos? Carlos, o que é conjugado de um número complexo? O conjugado de um número complexo, gente, o número complexo nós representamos por a mais bi, o conjugado é só você trocar o sinal da parte imaginária. Então, se você representa um número complexo por a mais bi, o conjugado dele é a menos bi. E observações importantes sobre isso.
Ao trocar o sinal, a gente tem um conjugado, então por isso que 8 mais i, eu teria o conjugado 8 menos i, viu? Ó, você só troca o sinal da parte imaginária. E a segunda observação que será muito importante para a aula de polinômios, que é a aula a seguir. Quando o número complexo é solução de uma equação, seu conjugado também sempre será. Então nunca esqueça, os números complexos aparecem como soluções aos pares, porque toda vida que um complexo é solução, o conjugado também vai ser. Que interessante. Vamos fazer algumas operações envolvendo números complexos? Seja os números complexos Z1, 5 mais 3i, e Z2, 2 menos 2i. Vamos fazer então soma e subtração dos complexos. Real com real, imaginário com imaginário. Então vamos somar Z1 com Z2. Então lá vou eu, ó. Quem é Z1? 5 mais 3i. Quem é Z2? 2 menos 2i. Soma real com real, 5 mais 2 é 7. 3i mais menos 2i, mais com menos é menos, 3i menos 2i dá i. E se eu quisesse fazer a diferença, do mesmo jeito, 5 menos 2, 3, e atenção agora, 3i menos 2i, mais 2i, daria 3 mais 5i. E a multiplicação, como é que ocorre? Propriedade distributiva, ó. Primeiro vezes segundo e depois pelo outro. Então vamos lá fazer o chuveirinho agora comigo, ó. 5 vezes 2, 10. 5 vezes menos 2i, menos 10i. 3i vezes 2, 6i. 3i vezes menos 2i, menos 6i ao quadrado. Então, repetindo aqui, 10 menos 10i mais 6i. I ao quadrado, você sempre substitui por menos 1, percebeu? Então, no lugar de i ao quadrado, eu boto menos 1. Aí aqui, gente, menos com menos dá mais 6. Com 10, 16. E aqui, conserva o sinal do maior e subtraio. Então, 16 menos 4i. E a divisão, atenção, segue a ideia da radiciação, já que números complexos são raízes, né? Então, se você quiser dividir um complexo pelo outro, atenção, o que é que você faz? Multiplica-se numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Quem é o conjugado? Troca o sinal da parte imaginária. Então, em cima vai ficar 5 mais 3i multiplicado pelo conjugado do denominador 2 mais 2i. E aqui embaixo, 2 menos 2i, que multiplica 2 mais 2i. Desenvolveu aqui em cima, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2i, 10i. 3i vezes 2, 6i. 3i vezes 2i, 6i ao quadrado. A parte de baixo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2i, 4i. Menos 2i vezes 2, menos 4i. Menos 2i vezes 2i, menos 4i ao quadrado. Então, a parte de cima, ó, fazendo i ao quadrado menos 1, tanto em cima como embaixo. E tendo o cuidado de observar que mais com menos é menos 6 aqui. 10 menos 6 dá 4. 10i com 6i dá 16i. E aqui embaixo, ó, 4i corta com menos 4i. E ao substituir i ao quadrado por menos 1, menos com menos é mais, dá mais 4. Com 4 dá 8. O que é que eu fiz no numerador? Coloquei o 4 em evidência. 4 por 4 é 1. 16 por 4 é 4i. E vou simplificar em cima e embaixo por 4. Aqui em cima vai ficar 1 mais 4i. E aqui embaixo 8 por 4 dá 2. A divisão desses complexos dá 1 mais 4i dividido por 2. Outra coisa muito importante nos números complexos, gente, são as potências de i. Observe o que vai acontecer de 4 em 4. Qualquer número elevado a zero, inclusive o complexo, é 1. I elevado a 1 é i. I ao quadrado já sabemos que é menos 1. I ao cubo é i ao quadrado vezes i. Estou usando a propriedade da potenciação. Conserva a base e soma os expoentes. Só que i ao quadrado é menos 1. Vezes i dá menos i. Então, i ao cubo é menos i. Se eu vou para i à quarta, eu observo que ele dá igualzinho a i elevado a zero. Ó. I à quarta é o anterior i ao cubo vezes i, né? Porque se eu conservar aqui a base e somar, daria i à quarta. I ao cubo é menos i, já fizemos aqui. Vezes i dá menos i ao quadrado. Mas quem é i ao quadrado? Menos 1. Menos com menos dá 1. Então, i à quarta deu igual a i a zero. I à quinta, eu pego i à quarta e multiplico por i. I à quarta deu 1. Está aqui o anterior, vezes i dá i. Então, i à quinta deu igual a i elevado a 1. I à sexta é o anterior vezes i. I à quinta vezes i. I à quinta é i vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. I à sexta deu igual a i ao quadrado. E o i à sétima seria o i à 6 vezes i. I elevado a 6 deu menos 1 vezes i dá menos i.
E a sétima, menos i igual a i ao cubo. Então, você observa que os valores se repetem de 4 em 4. Então, isso é importante para fazer essa questão aí, ó. Se eu quiser saber quanto é i elevado a 55, qual a estratégia? Sempre a potência de i é igual ao expoente dividido por 4 e você faz i elevado ao resto. Explicando melhor. Ele quer i a 55. Você sempre divide por 4, porque é de 4 em 4. E i a 55 é igual a i elevado ao resto da divisão de 55 por 4. Quando você faz 55 por 4, gente, o resto é 3. Conclusão, i elevado a 55 será igual a i elevado ao resto. Sempre assim, por causa da repetição de 4 em 4. Então, quem é i ao cubo? Menos i. Isso você tem que saber os 4 primeiros, tá bom? Essa é a resposta. E agora, gente, a gente chega no coração da aula, plano de Argand-Gauss. Então, gente, foi desenvolvido toda uma teoria de números complexos envolvendo geometria analítica, trigonometria, fascinante. Então, vamos comigo. Galera, todo número complexo, como você já sabe, ele é dado na forma a mais bi. A é a parte real, que é sempre representada no eixo x, que a gente chama de eixo real. E B é a parte imaginária, que é sempre representada no eixo y, que a gente chama de eixo imaginário. A junção da parte real com a parte imaginária forma as coordenadas cartesianas AB. A real, B imaginário. E a gente chama isso de afixo do número complexo. Então, o que é afixo do número complexo? É um ponto, são coordenadas cartesianas em que o x é a parte real e o y é a parte imaginária, tá bom? E a partir daqui, gente, a distância da origem até o afixo nós chamamos de módulo de um número complexo. Então, não esqueça, módulo de um número complexo é a distância da origem até o afixo. E a gente vê que isso aqui é um triângulo retângulo, né, gente? Onde os catetos é a parte real A e a parte imaginária B. Como é que se acha o módulo? É a hipotenusa do triângulo. Então, fazendo Pitágoras, módulo ao quadrado é igual a parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Tirou a raiz, o módulo de um número complexo é a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E o argumento do número complexo, lembre, trigonometria. Todo ângulo é medido a partir do eixo x no sentido anti-horário. Então, o argumento, gente, sempre segue a ideia do círculo trigonométrico. Eu posso achar o argumento usando tangente, porque a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto, que é a parte imaginária, pela parte real, B sobre A. Percebeu? Muito legal, cara. E você pode, a partir da forma A mais BI, ter a forma trigonométrica, onde a gente consegue escrever o número complexo em função do módulo e do ângulo. Para isso, retomamos o triângulo retângulo. Seno do ângulo θ vai ser B sobre ρ, ou seja, cateto oposto pela hipotenusa. Isolando B, ρ seno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. O símbolo do módulo, gente, é a letra grega chamada ρ, que parece um P. Isolando A, ρ cosseno de θ. Eu agora vou pegar A e B e substituir na forma algébrica A mais BI. A vale ρ cosseno de θ e B vale ρ seno de θ. Colocando ρ em evidência, que é o módulo, a forma trigonométrica de um número complexo sempre é o módulo que multiplica cosseno do argumento mais seno do argumento vezes a parte imaginária, que é o i. Gostei, viu, cara? Se você quiser fazer operações na forma trigonométrica, gente, a gente tem a multiplicação e a divisão como os primeiros exemplos. Seja um complexo nas suas formas trigonométricas, módulo dele, vezes o cosseno do seu argumento, mais i seno do seu argumento. E outro complexo com as mesmas características. Se você quiser saber a multiplicação dos complexos, é só multiplicar os módulos, ρ1 vezes ρ2, e somar os argumentos, ó, cosseno de θ1 mais θ2, mais i seno de θ1 mais θ2. Lógico que existe uma demonstração disso, envolvendo lá aquelas propriedades de soma e subtração de arcos, vou deixar como título de exercício. E a divisão de dois complexos na forma trigonométrica é a divisão dos módulos pelo cosseno da diferença dos argumentos I vezes seno da diferença dos argumentos. Perfeito?
O que interessa muito para a gente é a potenciação, gente. Então, se você tiver um número complexo na sua forma trigonométrica, ρ, que multiplica cosseno de θ, mais i seno de θ, e quiser saber quanto é que vale uma potência desse complexo, por exemplo, se eu quiser saber quanto é o complexo elevado à enésima potência, é o módulo elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ, mais i seno de n vezes θ. Ok? Anotou tudo isso? Vamos fazer uma questão que dá um resumo geral de módulo, argumento, forma trigonométrica e potência. Então vamos bem devagarinho agora a questão chave da aula de hoje. Considere o número complexo z igual a 1 menos raiz de 3 vezes i. Ele quer o módulo, quer o argumento, quer a forma trigonométrica e quer uma potência desse número complexo, ou seja, z ao cubo. Carlão, como é que eu faço para encontrar o módulo, o argumento, forma trigonométrica, tudo isso? Então vamos bem devagarinho. O afixo eu preciso da parte real e da parte imaginária. Galera, A mais BI, quem é a parte real? 1. Quem é a parte imaginária? Menos a raiz de 3. Lembra que o complexo é 1 menos a raiz de 3i. O A é 1 e o B é menos a raiz de 3. Lá vou eu marcar no plano de Argand-Gauss. Quem é a parte real? 1. Quem é a parte imaginária? Menos a raiz de 3. Marquei o afixo aqui. Como é que acha o módulo? Atenção para o triângulo retângulo que você está vendo aqui. Estou passando o mouse, ó. Esse triângulo retângulo tem catetos 1 e menos a raiz de 3. Mas, galera, preste atenção. Como é um triângulo, não existe triângulo de medida negativa. O menos aqui é só para dizer que está na parte inferior. Então, vamos colocar só a raiz de 3, tá bom? Vamos calcular o módulo? Pitágoras, né, gente? Módulo ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais menos a raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos a raiz de 3 ao quadrado é 3. 1 mais 3, qualquer coisa negativa ao quadrado dá positiva, né? E uma raiz ao quadrado dá o que tem dentro dela. Então, o módulo ao quadrado é igual a 4. Então, o módulo desse número complexo é 2. Achei o módulo. E o argumento, Carlos? Cuidado, hein? O argumento não é esse ângulo alfa. O argumento é sempre medido a partir do eixo x no sentido anti-horário. Então, qual a melhor estratégia? Acho alfa e observo que o argumento mais alfa dá 360. Você concorda comigo? Então vamos achar alfa, né? Primeiro, olhando para esse triângulo retângulo, tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Mais uma vez, não interessa o resultado negativo, porque eu estou pegando valores em módulos aqui para esse triângulo. Tangente de alfa, raiz de 3, cateto oposto sobre 1. Qual é a tangente que dá a raiz de 3, gente? Tem que saber lá da nossa aula de trigonometria parte 1, 60 graus. Então, olhando para a figurinha agora, eu vou achar o argumento, né? Sempre medido no sentido anti-horário a partir do eixo x. Θ mais alfa, 360. Como alfa é 60, o nosso argumento é 300 graus. Agora, gente, muitos livros de matemática preferem trabalhar em radiano. Nós vamos sempre dar preferência ao grau porque são coisas mais visuais para a gente. Mas vamos só relembrar como é que a gente poderia transformar 300 graus em radiano como opção. Nós sabemos que 180 graus é π, 300 graus seria o ângulo em radiano. Cruzou, 180 θ é igual a 300 π. Passa 180 dividindo, simplificando por 60, gente. O ângulo de 300 graus em radiano, 5π sobre 3. Temos condições agora de encontrar a forma trigonométrica. Lembra qual é a fórmula? Ρ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ, ou seno de θ vezes i. O módulo na letra A é 2, o ângulo é 5π sobre 3 ou 300 graus. Então, a forma trigonométrica é 2 que multiplica cosseno de 300 graus mais i seno de 300 graus. Se quiser colocar em radiano, né, gente? 2 vezes que multiplica cosseno de 5π sobre 3 mais i seno de 5π sobre 3. Muito bem, cara. Gostei. Carro, e se agora ele quiser calcular a potência desse número complexo, a potenciação, número complexo elevado ao cubo, o módulo é 2, o argumento é 300 graus, ou 5π sobre 3, e a potência é 3. Qual é a formulazinha que a gente usa para potência, gente?
Complexo elevado a n é ρ elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes o argumento, mais i seno de n vezes o argumento. O módulo é 2, 2 ao cubo. O cosseno de 3, que é a potência do complexo, vezes 300 graus, mais 3 vezes 300 graus, o seno dele. Então, ficou 2 ao cubo é 8, que multiplica cosseno de 900 mais i seno de 900. Neste momento, eu posso relembrar um pouquinho de redução ao primeiro quadrante. Como é que a gente faz para encontrar o cosseno de 900? Vamos revisar? Nós vimos isso em trigonometria parte 2. A gente divide por 360, gente, e o cosseno do ângulo é igual ao cosseno do resto. Lembra? 900 por 360 dá 2, 720 sobrou 180. Em outras palavras, o cosseno de 900 é igual ao cosseno de 180. Lembra do ciclo trigonométrico? Cosseno de 180 mais a esquerda menos 1. E o seno de 900 é igual ao seno de 180. O seno de 180, gente, é 0. Está na linha do equador. Revise trigonometria. Cosseno de 900 é menos 1. Seno de 900 é 0. I vezes 0 é 0. Então, o complexo ao cubo dá menos 8. Observe que um complexo pode dar real quando você faz a potenciação. Perfeito? E a parte final da nossa aula, que a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo, é a parte relativa à radiciação. Eu vou bem mais devagar agora, porque a gente precisa ter muito cuidado. Então, quando você tem um complexo na sua forma trigonométrica, atenção, para fazer potenciações e radiciações, você precisa estar na forma trigonométrica. Nós sabemos que o número complexo na sua forma trigonométrica é ρ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Então, gente, se eu quiser saber um número complexo, tal que ele seja a raiz enésima do complexo. Então, é assim. A radiciação, gente, é você encontrar complexos que são raízes quadradas, cúbicas, quartas do complexo dado. Então, se eu quiser saber a radiciação de um número complexo, são as raízes enésimas dele. Quadrada, cúbicas, quartas, etc. e tal. Então, para fazer isso, a gente usa uma fórmula aparentemente muito complicada, mas ela vai se tornar simples quando a gente mostrar no exercício. Então, para encontrar a radiciação de um número complexo, a raiz enésima dele, eu uso essa fórmula aqui. Raiz enésima do módulo do complexo que eu quero tirar a raiz, que multiplica cosseno do argumento mais 2kπ dividido por n, onde n é a raiz que eu quero, se for quadrado é 2, se for cúbico é 3, mais i seno do argumento mais 2kπ dividido por n. É muito comum encontrar em radiano. Eu prefiro trabalhar em grau, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou dizer que π é 180 graus e trabalhar em graus. A maioria dos livros de matemática e das videoaulas na internet trabalha em radiano. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou transformar tudo para grau, tá legal? Então, no lugar de π eu boto 180, 180 vezes 2, 360 graus. E aqui também 360 graus. Então, vamos focar muito nessa fórmula, na sua forma em graus. E o número complexo W, ou seja, as raízes enésimas do complexo Z, são denominadas Z0, Z1 até Zn. Então, vamos deixar bem claro aqui uma coisa, gente. Ter as raízes de um número complexo é encontrar complexos que elevado ao quadrado, ou ao cubo, à quarta, dê o número complexo inicial. Então, vamos pegar um exercício geral sobre isso. Considere um número complexo, menos 8, mais 8, raiz de 3 vezes i. Eu quero encontrar as raízes quartas. Gente, se eu quero as raízes quartas, eu tenho 4 raízes. Se fossem raízes cúbicas, 3 raízes. Então, existem 4 números complexos que, quando eu elevo a quarta, encontro o número z. Encontrar as raízes é encontrar números que, elevado à potência que eu quero, dê o número complexo inicial. Então, explicando melhor. Como eu quero as raízes quartas, eu terei 4 complexos como resposta. Z0, Z1, Z2 e Z3. Observe que vai até 3 porque eu comecei do zero. Ou seja, raiz enésima de Z. Esses números são encontrados, gente, depois que eu estiver na forma trigonométrica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o número complexo que foi dado, que é esse aqui, ó, e transformar para a forma trigonométrica. Primeira coisa que você faz, fazer a mesma coisa, encontrar o módulo, o argumento. Vamos comigo? Vamos lá.
Eu tenho que o complexo é menos 8 mais 8 raiz de 3i, então a parte real dele é menos 8, que é o A, e o B é 8 raiz de 3. Então, aqui está o afixo dele. Primeira coisa que a gente faz, gente, é encontrar o módulo. A partir do triângulo retângulo que eu tenho aqui, ó, 8 raiz de 3 está aqui, ó, um cateto, e menos 8 está aqui, vou colocar em módulo, que são valores positivos 8. Vamos encontrar o módulo dele. Módulo ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é esse cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 8 raiz de 3 ao quadrado, atenção, 8 ao quadrado é 64, raiz de 3 ao quadrado, gente, é 3. Então, desenvolvendo isso aí, como é que vai ficar? 64 mais 64 vezes 3 dá quanto, gente? 192. Com 64, 256. Qual é o número que é o quadrado da 256? Dá para fazer de cabeça? 16 é o módulo do complexo que foi dado. Também precisa achar o argumento θ. Cuidado, o argumento não é alfa. O argumento é esse θ aqui, viu, gente? Que somado com o alfa que você vai achar tem que dar 180. Vamos achar logo o alfa, né? A partir do triângulo retângulo, sabemos que a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, esse é 8 raiz de 3. Atenção, vamos ajeitar aqui, viu, gente? Isso aqui é um 8. Ó, galera, ajeitei aí, é um 8, né? Então, depois que a gente consertou, vamos lá. A tangente do ângulo alfa é 8 raiz de 3 dividido por 8. Menos 8 é um valor negativo porque está à esquerda, mas em módulo é 8. Então, tangente de alfa, 8 raiz de 3 sobre 8 da raiz de 3. Aqui também não é um 3, é um 8. 8 corta 8, deu raiz de 3. Qual é a tangente cujo valor do ângulo da raiz de 3? 60 graus. Ajeita aqui, gente, que aqui é um 8. Ó, galera, já fiz a correção, então a tangente que dá a raiz de 3, lembre comigo lá na trigonometria do triângulo retângulo. Qual é a tangente que dá a raiz de 3? 60 graus. E aí eu pergunto a você, se alfa é 60, dá para achar o argumento? Sim, ó. Θ mais alfa é 180. Como alfa é 60, θ mais 60 é 180. Acabei de descobrir o argumento que é 120 graus. Se eu quisesse em radiano, vou fazer apenas para exercício. 180 graus é π, 120 graus é θ. Cruzei, 180 θ é igual a 120, isolando aí o θ, 120 π por 180, isso daria 2π sobre 3, que é o argumento, mas vamos trabalhar com 120. Feito isso, pega-se a forma algébrica, menos 8 mais 8 raiz de 3i, e imediatamente passa para a forma trigonométrica. Gente, potenciação e radiciação tem que ser na forma trigonométrica. Por isso que eu fui achar o módulo e o argumento. Módulo é 16, o argumento é 2π sobre 3, que vamos trabalhar com 120. Então, a fórmula ficaria 16, que multiplica o cosseno do argumento, 2π sobre 3, mais i seno de 2π sobre 3. Passando aí para graus, então o número complexo é 16, que multiplica cosseno de 120 mais i seno de 120. Tendo isso, agora eu vou entrar para descobrir as raízes quartas do meu complexo na forma trigonométrica. Sabemos que o módulo é 16, o argumento é 120. Qual é a formulazinha que a gente vai usar? Raiz enésima de ρ, cosseno de θ mais 360 graus vezes k sobre n, mais i seno de θ mais 360 graus k vezes n. Gente, quem é o k? São as raízes, que vai de 0 até 3 os valores de k. Quando eu vou de 0 até 3, eu acho 4 raízes. Então eu faço primeiro k igual a 0, acho a primeira raiz. Depois k igual a 1, segunda raiz. Depois k igual a 2, terceira raiz. E k igual a 3, quarta raiz. Então, pegando a fórmula, substituindo inicialmente o ρ por 16 e o argumento por 120, a fórmula em que nós vamos substituir os valores de k é essa daqui. Vamos fazer essa fórmula aqui 4 vezes, de k de 0 até 3. Vamos começar? Se k for 0, vamos substituir k por 0 aqui, ó. Raiz quarta é 16, que multiplica cosseno de 120 mais 360 graus vezes 0 sobre 4, mais i seno de 120 graus mais 360 graus vezes 0 sobre 4. Isso aqui dá 0, 120 por 4, gente, vai dar 30 graus e aqui também. Então, vai ficar raiz quarta de 16, peço para você fazer a raiz quarta de 16 aí. Fatório 16, né, gente? Dá 2 a quarta. Corta 4 com 4, raiz quarta de 16 é 2. Cosseno de 30 mais i seno de 30. Ainda lembra quanto é o cosseno de 30? Isso, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30? 1 sobre 2. Distributiva, 2, que multiplica isso, vai cortar 2 com 2, dá raiz de 3.
E 2, quando multiplicar aqui, corta com 2, vai ficar só i. Primeira resposta, primeira raiz de uma das quartas é raiz de 3 mais i. Vamos achar a segunda raiz, k igual a 1. Vamos substituir k por 1 bem devagarinho. K por 1 aqui, ó. 120 graus mais 360 graus vezes 1 sobre 4. 360 por 120, 480. Por 4, 120. O seno também fica 120. Já tínhamos visto que raiz quarta 16 é 2. Cara, e o que danado é isso aqui em cima? Precisamos da nossa aula de trigonometria parte 2. Você ainda lembra que o cosseno de 120 é igual ao de 60? Como assim? Gente, 120 em relação a 180 eu subi 60. Subi 60 porque eu subi 60 aqui. Conclusão, o cosseno de 120 é igual ao de 60, mas lembre dos sinais. Cosseno é negativo à esquerda. Aqui embaixo, ó, cosseno, o azul. Cosseno de 120 é negativo à esquerda. E o seno de 120 é positivo no hemisfério norte. Ambos estão relacionados a 60. Como o cosseno de 120 é igual ao de 60 negativo, que está do lado esquerdo, e o seno de 120 é igual ao de 60 positivo, é só substituir. Quem é o cosseno de 60? 1 meio. E o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Substituir, cortando 2 com 2 dá menos 1, cortando 2 com 2 dá raiz de 3. Segunda raiz das 4, menos 1 mais raiz de 3i. Vamos fazer k igual a 2, Carlos, agora, se eu fizer k igual a 2, aqui dentro, ó, 360 vezes 2 é 720, com 120, 840 por 4, 210. Vamos fazer a mesma coisa para 210. 210 eu desci 30 a partir de 180, é porque eu subi 30 aqui. Conclusão, o cosseno de 210 tem a ver com o cosseno de 30. Como é do terceiro quadrante, ele é negativo. Cosseno de 210 é menos o cosseno de 30. E o seno também é negativo. Aqui, ó, tá no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos. Lembrem disso. Igual de 30 negativo, 1 meio negativo, mais já botei menos aqui. É 2 com 2 dá menos raiz de 3. E aqui, ó, 2 com 2 menos i. Achei a terceira raiz. E a última raiz, k igual a 3, né? Quando eu fizer k igual a 3, aqui dá quanto? 1080 com 120, 1200 por 4, 300. Raiz quarta, 16, o tempo todo dá 2. E o de 300? Desci 60 aqui é a mesma coisa de subir 60. A gente viu isso em trigonometria parte 2, viu, gente? É bom você dar uma revisada lá. É uma aula que depende muito da parte de trigonometria. O cosseno de 300 é igual ao de 60, porque ambos estão do lado positivo, ou seja, do leste, né? Para cá. Cosseno de 300 é igual ao de 60, que é 1 meio. E o seno de 300 é igual ao de 60 negativo, porque está no hemisfério sul. Raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Negativo. Então, cortei 2 com 2, deu 1. E aqui, cortei 2 com 2, deu menos raiz de 3i. Então, gente, tá aí as 4 raízes daquele complexo. As raízes quartas, que na realidade são 4 números complexos, que quando você eleva cada um deles à quarta, dá o número complexo z. Terão o mesmo módulo de valor igual à raiz quarta do módulo do complexo. Ou seja, a raiz quarta do módulo do complexo z é o módulo das raízes, dos 4 complexos das raízes quartas. Os argumentos, como já vimos, foi 30, 120, 210 e 300. Foi aqueles ângulos que a gente foi encontrando. Então, se você pegar esse complexo, achar o módulo e o módulo vai dar 2 e o argumento 30. Para o segundo, o módulo vai dar 2 e o argumento 120. Para o terceiro, o Z2, vai dar módulo 2 e argumento 210. E para o quarto, vai dar módulo 2 e argumento 300. Se quiser fazer para verificar, observe isso. Graficamente, gente, acontece algo muito interessante. Como os 4 complexos têm o mesmo módulo, olha só, gente, eu posso fazer uma representação gráfica que esses complexos serão pontos de uma circunferência de raio igual ao módulo, ou seja, de raio igual a 2. Tá aí para você. Que massa, cara. Ai, Carlos, que legal. O primeiro complexo, que é raiz de 3 mais i, tem módulo 2 e argumento π sobre 6, ou seja, esse ângulo aqui seria 30 graus, gente. O segundo já estaria no ângulo de 120 graus, o terceiro 210 graus e o quarto 300 graus. Então, nunca esqueça, gente. Os 4 complexos, as raízes quartas, são pontos de uma circunferência
de centro 0, 0 e raio igual a raiz quarta do módulo do complexo inicial. E olha só o que está dizendo aí, gente, no importante. Os vértices das raízes, ou seja, os quatro complexos, as raízes quartas, correspondem aos vértices de um polígono regular de 4 lados, ou seja, um quadrado. Como é raízes quartas, eu pego um polígono regular referente a 4, ou seja, um quadrado. E aí está exatamente isso. Os vértices das raízes correspondem aos vértices de um polígono regular de 4 lados, ou seja, um quadrado. Ô Carlos, e se fosse raiz cúbica? Vamos fazer uma com raiz cúbica? Determine a raiz cúbica de 8. Oxe, Carlos, e a raiz cúbica de 8 não é 2? Pois é, gente. Nunca esqueça que quando eu falo raízes cúbicas, existem 3 raízes, não é só uma não, viu? Raízes quartas, 4 raízes, raízes cúbicas, 3 raízes. Como é que a gente faz as raízes cúbicas de 8? Uma delas eu já sei que é 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, vamos descobrir as 3 raízes e uma delas vai dar 2. Ó. Qual é a primeira coisa que eu faço, gente? Descobrir as raízes cúbicas de 8. Lembre que tem 3 complexos que elevado ao cubo dá 8. Descobrir raízes cúbicas é descobrir 3 complexos que, quando eu elevo ao cubo, dá igual ao complexo dado. Lembre que 8 é um número real e o número real é um complexo. 8 é um número complexo. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, achar o quê? Módulo e o quê, gente? Argumento. Como é que eu acho o módulo e o argumento? Simples. Primeira coisa é o afixo. O A é 8 e o B é 0. Z igual a 8 não tem parte imaginária, só tem parte real, que é o A, que é 8. Então, já marco aqui o afixo em cima do eixo X, porque o A é 8 e o B é 0. Então, de cara, eu já vejo que o módulo é 8, porque a distância da origem até o afixo é o próprio valor da abscissa 8. E o argumento é 0, porque o afixo está iniciando o ciclo trigonométrico. Módulo 8, argumento 0. Então, eu posso escrever a fórmula trigonométrica. Qual é a fórmula trigonométrica? Rho, que multiplica cosseno de θ mais seno de θ vezes i, onde o ρ é 8 e o argumento é 0. Substituindo, 8 que multiplica cosseno de 0 mais i seno de 0 grau. Gente, você não resolve isso. Você deixa na forma trigonométrica, porque agora nós entramos na fórmula da radiciação. Não é assim, ó? Entendi, ó. Eu pego o complexo na forma trigonométrica e escrevo agora aquela fórmula na zona grande da radiciação, tendo 3 raízes, onde o ρ é 8 e o argumento é 0. Ó, peguei a fórmula da radiciação, substituo o módulo por 8 e o argumento por 0. Então, nessa fórmula aqui, eu vou fazer k igual a 0, 1 e 2. Porque se n é 3, o k vai até n menos 1, porque começa do 0. Para k igual a 0, Carlos, substitui na fórmula. 0 mais 360 vezes 0 sobre 3 é o ângulo aqui. Ora, aqui vai dar 0, né? Porque 0 mais 360 vezes 0 não é 0? Cosseno de 0 e seno de 0. Raiz cúbica de 8, fatório 8. 8, 2 vezes 2 vezes 2. Gente, cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Olha aí, gente, acabei de descobrir, uma das raízes é 2. Opa! Eu já sabia, Carlos, que a raiz cúbica de 8 é 2, mas não é só ela, gente. Tem mais duas além dela. E essas duas que a gente vai atrás agora. Para cá igual a 1, pega a fórmula na forma da radiciação. Ó. Raiz cúbica de 8 é 2. Vamos se concentrar no ângulo aqui, né, gente? 0 grau mais 360 graus vezes 1 sobre 3. Aqui dá 120. E o 120 aqui também. Cosseno de 120, já vimos na questão anterior, gente, subiu 60, sobe 60, é igual ao cosseno de 60. Só que negativo, porque está do lado esquerdo, então dá menos 1/2, né? Cosseno de 60 é 1/2, negativo menos 1/2. E o seno de 120 é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Multipliquei, cortei 2 com 2 e 2 com 2, ficou menos 1 mais raiz de 3i. Se você pegar esse número aqui e elevar ao cubo, eu garanto que dá 8. Caramba! E a terceira raiz, k igual a 2, faz do mesmo jeito, k igual a 2, o módulo aqui, raiz cúbica de 8, continua sendo 2. Aqui vai dar 720 por 3, 240. Cosseno de 240, o seno de 240, gente, desceu 60, 180 para 240, desce 60, sobe 60. Então, cosseno de 240 é igual de 60 negativo, porque está no terceiro quadrante. E o seno de 240 é igual de 60 negativo, porque está no hemisfério sul.
Ambos são negativos aqui embaixo. Ó. Cosseno de 240, como se relaciona ao de 60, que é um meio negativo. Seno de 240 se relaciona com o seno de 60, negativo. Então, cortei 2 com 2, menos 1. Cortei 2 com 2, menos raiz de 3i. 3 raízes, raiz cúbica de 8. Carlos, eu estou impressionado. Eu achei que a raiz cúbica de 8 era só 2. Não, gente. Raiz cúbica tem 3 raízes. Raiz quarta, 4 raízes. Se fosse raiz quinta, 5 raízes. Os argumentos são os ângulos que você achou. 0, 120 e 240. Bom, Carlos, então eu posso representar isso agora, né? Pode. Do mesmo jeito da questão anterior. Graficamente, esses números complexos, que são as raízes cúbicas de 8, podem ser representados como pontos de uma circunferência de centro 0, 0 e raio igual a raiz cúbica de 8, que é 2. Muito bem, tá aí. Z0, 2, está aqui com argumento 0. É onde parte tudo. Z1 módulo 2 e argumento, ó, 120 graus. Observa que tem 120 graus. Z1 está no ângulo de 120 graus. E o Z2, 240 graus. 180 mais 60. Gente, você já suspeita do que o que é isso aqui, né? Polígono de 3 lados. Olha a observação. Os vértices das raízes correspondem aos vértices de um polígono regular de 3 lados. Quando eu tinha 4 raízes era um quadrado, polígono regular de 4 lados. 3 raízes é um polígono regular de 3 lados. Se é regular, é um triângulo equilátero. Qual é o raio, gente? 2. Então eu pergunto a você, qual é o triângulo cuja circunferência circunscrita tem raio 2? Tem como achar o lado do triângulo? Caramba! Tem como achar o lado do triângulo equilátero? Tem. Nossa aula de pontos notáveis. Lembre que o raio da circunferência circunscrita é 2/3 da altura. Mas espera aí, qual é a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Substituindo aqui, gente, o raio será 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, o raio é L raiz de 3 sobre 3. Passa o 3 para o outro lado e o raiz de 3 dividindo para achar o lado, ó. 3R sobre raiz de 3. Racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. 3R raiz de 3 por 3. Corta 3 com 3, atenção. O lado de um triângulo equilátero, quando eu tenho uma circunferência circunscrita a ele, que acontece na radiciação dos números complexos, é sempre o raio multiplicado por raiz de 3. Se quiser decorar, o lado do triângulo é raio raiz de 3. Como o raio da circunferência lá foi 2, que é o módulo do complexo, das raízes cúbicas do complexo, o lado desse triângulo é 2 raiz de 3. Eu deixo para você 2 exercíciozinhos devido à beleza de tudo isso. Eu quero que você encontre as raízes cúbicas do complexo menos 64, estou dando a resposta a você, e depois as raízes quadradas desse complexo aí. Detalhe, você tem que encontrar primeiro o módulo e argumento e colocar na forma trigonométrica. Quer conferir comigo? WhatsApp, viu, gente? Manda para o meu WhatsApp, 849-9953-6704. Ei, Carlos, que aula puxada, gostei, viu? Vou fazer concurso militar, aula muito boa. Galera, se encontramos para a nossa penúltima aula do curso, viu? Polinômios. Até breve.